propósito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó, consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 ao 10. Mas temos este tesouro em vasos de barro. Como chamamos, né? A vida de Jesus é um tesouro. É um tesouro que está no teu barro. Mas temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de quem? E não de nós. Porque nós, veja o que Paulo diz no verso 8, estamos atribulados em tudo. Nós não estamos atribulados em tudo, mas ele sim, ele sofria muito naquele tempo. Ele não tinha fita cassete nem aviões. Então ele estava recluso numa área que para viajar tinha que pegar um avião, um navio. Demorava muito. Para a revelação avançar, tinha uma oposição tremenda, os cristãos daquela época não entendiam ele. Então não tinha amizade. Pedro, Tiago estavam contra ele, todos os apóstolos estavam contra ele, portanto, ele podia dizer, estamos atribulados em tudo. Paulo sofreu muito. Paulo, disse que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Não é nenhum problema estar atribulado. O problema é estar angustiado. Você já notou que às vezes a você vem provas e você sabe que está passando, mas como tem a revelação, a vida de Jesus ativa, isso vai se resolver, eu sei que vai passar. Eu sei, mas eu estou atribulado. Mas eu não estou angustiado. Às vezes acontece conosco, né? Mas, como não estamos angustiados, podemos governar o corpo para não faltar com respeito a ninguém nessa tribulação. Ou seja, você governa, está atribulado, mas atendendo os demais, não é? Porque a vida de Jesus em você dá uma autoridade para governar o barro. Então, o tesouro governa isso. Então, ele diz, em apuros... Ai, pai, olha, estou sem algumas contas aí, sem pagar o aluguel da minha casa atrasado, mas olha, eu não estou desesperado. Eu sei que isso vai se resolver. Assim é. Perseguidos, mas não desamparados. Aqui poderíamos dizer, como é o que fazem, o que acontece conosco? Perseguição, né? Mas não desamparados. Olha, derrubados, mas não destruídos. Lembra que deram pedrada nele e o tiveram por morto, mas ele se levantou daquela morte. Diz, derrubados, mas não destruídos. Olha como o apóstolo se sentia derrubado. Às vezes, ele sentia que parecia que isso não ia para lado nenhum. Até Timóteo, que era o mais tremendo dele, quando prenderam ele teve que escrever, Timóteo, não se envergonhe de mim. Não vá pensar que isso é por um crime que eu cometi. Foi a palavra. Aviva o fogo que está em ti, Timóteo. Porque ele estava se assustando. Saberá, ele disse assim, olha, será que isso é falso? Olha, os demais apóstolos não estão com ele. Ele é um só. E eles são muitos, como é que um pode estar bem e muitos mal? Quando eles foram quem andaram com Jesus aqui na terra, qualquer um se esfria aí, a revelação vai embora. E isso se repete conosco, porque, veja, nós temos gente débil na fé que dizem, como é que o Ministério Crescendo em Graça pode ter razão e todos os demais ministérios não? Isso se repete hoje. Olha... Diz, levando no corpo sempre, por todas partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus
se manifeste em nossos corpos. Porque nós, que vivemos, sempre estamos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Falando do corpo físico aí. De maneira que a morte atua em nós e em vós a vida. Mas, tendo o mesmo espírito de fé, conforme ao que está escrito, crie, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. A vida de Jesus está em nosso espírito. A vida, vejam, a vida de Jesus está em nós, mas diz que temos que levar este sentir por toda parte, para que a vida se manifeste. A vida está aí, que se manifeste é outra coisa. Porque a vida de Jesus está em teu espírito. Todos os filhos de Deus têm a vida de Jesus. E essa vida de Jesus, estivemos falando, que se manifesta de 7 formas. Por exemplo, a vida de Jesus, o primeiro que tem que fazer em tua vida é te revelar os mistérios. Veja, a vida de Jesus em um crente. Se você chega a cair na trampa da religião, dos mandamentos, da lei de Moisés, então a vida de Jesus não faz nada em tua vida. Você está nas garras do legalismo. Se você cai nisso que há por aí, jejuando, vigiando, repreendendo demônios, vendo Satanás por toda parte, pensando que pode se perder, porque ainda que a vida de Jesus esteja em ti, até que os mistérios de Jesus Cristo não se manifestem em ti, então você tem a vida de Jesus, mas opacada, vivendo pela lei, vivendo pelos costumes que as muitas religiões ensinam. Você sabe quantas interpretações há do Evangelho atualmente no sistema por toda parte? Todos os dias se levanta um movimento novo da interpretação de Jesus. Todo dia se levanta. Há uma competição. Onde não há competição é em graça. Quando você chega em graça, aí você fica fechado dentro de um vínculo saudável de graça. Naturalmente, ainda em graça, você pode estar operando em 30%, 60% ou 100% da semente. Mas a vida de Jesus em você quer te revelar os mistérios. Número 1, pré-existência. Se você é um cristão e você não conhece pré-existência, você não pode desfrutar da vida de Jesus. E pré-existência, você já entende que você existe antes de ter corpo. Que teu espírito, ainda que seja, a ti é fácil, né? Entender que você é um espírito. E se é fácil entender, em outra palavra, quando você morre, o espírito vai a Deus. Não é que tenha, então, terminado tudo aí quando você morre, senão que teu espírito se despega do corpo. Se você entende que você é um espírito, então tu tens que entender que esse espírito teve um começo. E o começo não foi quando teu pai e tua mãe te formaram no ventre de tua mãe. Aí começou tua carne, aí começou os tecidos, as facções desse corpo que foi formado. Mas o espírito foi levado a esse ventre. Quer dizer que esse espírito existia antes da fundação do mundo, onde os espíritos foram criados. A vida de Jesus, que está em ti, tem que te revelar isso. Se a vida de Jesus, se você não escuta isso, da vida de Jesus em ti, então tu vais sofrer nessa terra. Vai estar como as águas do mar. Mas se tu aprendes pré-existência, então é fácil para você entender predestinação, também te é fácil entender que tu és um ser que estás aí para vencer, tu és um Deus. Onde a vida de Jesus se mete, ele só entra e só se mete em deuses. Por isso, Deuteronômio 10:17 diz que o Senhor vosso Deus é Deus de deuses. A vida de Jesus só entra nos deuses. Tu és um Deus, teu espírito. Claro, você tem que entender que se Deus criou teu espírito, Deus cria deuses. Deus criou espíritos, pois Deus cria deuses. Por exemplo, se tu tens filhos, tu és pai de filhos. Tu és um ser humano que teve outro ser humano. Mas se Deus cria deuses. Isso é fácil de entender. Se isso te traz confusão, então eu te vejo um mau caminho.
te vejo mal, te vejo doente, te vejo... Mas se isso não te cai, ou se você não tem nenhum problema com isso até aqui, então eu te vejo saudável e te vejo bem. A vida de Jesus em ti está respirando, está bem. Pois a vida de Jesus tem que te comunicar mistérios. Esse é o primeiro passo. A vida de Jesus está em você para te dar revelação. Isso é o que faz a vida de Jesus em ti, para que tu conheças, para que tenhas revelação. O segundo que a vida de Jesus faz em ti é que nesse corpo físico, nesse corpo mortal que tu tem, se manifestam enfermidades. Enfermidades. Nesse corpo físico que tu tem, se levanta um tumor no cérebro e te mata. Se levanta um câncer. Saberá Deus quantos estômagos aqui estão aí com situações que a vida de Jesus que está buscando é atenção para que a vida de Jesus sanar esse câncer. Você tem um corpo, olha, eu tenho um corpo que Isso que eu prego em minha casa, às vezes eu digo, a vida de Jesus, quando eu sinto barulhinho, já senti uns ruídos assim, às vezes, né? Então eu meto aí a vida de Jesus, a vida de Jesus. Eu ponho a vida de Jesus no meu coração, assim, às vezes me dão umas coisas, né? E eu, a vida de Jesus aí, pum! A vida de Jesus, com coragem, tem que fazer aí com decência, com fé, né? Diga, a vida de Jesus em mim diz que se manifesta onde? Em vossos corpos mortais. Olha, e a vida de Jesus está aqui agora mesmo entre nós. Paulo disse isso aí, levando sempre, por toda parte, a morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais. Com isso, você já tem aí um seguraço, um seguro tremendo. Bem, então, falamos que a vida de Jesus te revela mistérios, a vida de Jesus se manifesta em teu corpo físico. Quantos querem manifestar essa vida em uma enfermidade que tem estado te molestando por aí? Você sentiu alguma enfermidade? Vocês que estão aqui já sentiram alguma leve ou pressão alta, hein? Ou já sentiu pressão alta? Sentiu algo que... Olha, o médico te disse algo aí... Pois é tempo. Então agora mesmo, aí sentado, você diga, a vida de Jesus se manifesta nessa pressão alta. Diga comigo, a vida de Jesus se manifesta em... A vida de Jesus se manifesta em minha memória. Eu me lembro de tudo, tenho boa memória. Que tipo de memória eu tenho? Eu tenho aqui um computador, eu me lembro de tudo. Imagina, lembrar de todos os versos bíblicos que estudamos. Isso está aqui, isso está lá, em Coríntios e tal, em 2 Coríntios ali e tal. Que tem isso de memória. Essa semana, estava ouvindo um rapaz que disse que há uns comprimidos que a pessoa toma para memória. Já ouviu falar disso, desses comprimidos? Então, o que acontece? Ele foi até um companheiro recomendar isso para memória. Rapaz, olha, isso aqui funciona de forma maravilhosa. E começou a dar testemunho desse comprimido, então... Como é que se chama esse comprimido? Espera aí, Ih, me esqueci. Que classe de testemunho. Aí o cara disse, essa pastilha não serve para nada se você mesmo não se lembra. A vida de Jesus, olha, a vida de Jesus se manifesta em tua prosperidade. Diga, em minha prosperidade. Como, pastor? Pois veja, fazendo negócios. Eu tenho uma casa onde eu vivo, é uma casa grande. Então,
Não é que eu não tenha dinheiro para comprar os móveis. É que às vezes que eu tenho ido comprar os móveis, eles são pequenos, então como a sala é bem grande, quando a pessoa põe o móvel aí, parecem caixinhas, né? Então fica feio. Então eu necessito de um tipo de móveis que sejam super grandes, mas que até agora não tenho tido tempo de buscar, nem pedir, nem comprar, porque isso sai caro. Então, entendo que para encher essa sala, falta alguns milhares de dólares, né, para encher isso. Pastor, eu recebo que você encontre esse jogo de móveis para este Natal. A metade da metade. E eu me ponho de acordo. Então, a vida de Jesus me conduziu a uma loja de móveis específicas. Eu fui ali e encontrei tantos móveis que tenho ainda 2 peças na garagem que não cabem na sala. E consegui por $1.200 todos os móveis, todos. Pois quer dizer que a vida de Jesus, se habita em ti, te ajuda a economizar. Bom, o que eu necessito? Comprar esses móveis. Então eu recebo que a vida de Jesus me dirige à loja, à empresa que eu tenho que ir. A vida de Jesus pode fazer isso? Preste atenção, eu estou falando claro? Isso aqui não é fanatismo, nem estou apertando, espremendo verso, nem nada. Isso é simples. A vida de Jesus quer economizar dinheiro nas coisas que você faz. Amém? Olha, cada vez que eu viajo, me dá mais trabalho para comprar as passagens. E você pode dizer, pastor, eu não tenho trabalho, eu ligo e reservo. Não, porque eu procuro a agência que me dá melhor preço, né? Porque há umas que, né? Porque tem que economizar para o Senhor. Ou seja, a vida, você tem que entender que Deus vai te prosperar, mas a prosperidade está em um mundo cheio de trevas e coisas. Então, você tem que procurar a forma de se meter aí pela situação, compreende? Diga, a vida de Jesus quer manifestar-se em minhas finanças. Quando comprar algo, quando você compra, quando investe, a vida de Jesus, eu tenho visto que faz assim. Eu tenho visto, olha, a vida de Jesus quer se meter em tudo. O problema é que às vezes você impede com dúvidas, com reações, com atitudes de outro espírito, né? Então a vida de Jesus está em ti. A Bíblia diz, não contristeis ao Espírito Santo que foi dado a vocês. E o que é o Espírito Santo? A vida de Jesus. Quer dizer que você tem que estar atento para não impedir a vida de Jesus que está morando em ti. Você tem que estar em cuidado. A Bíblia diz que sejamos sóbrios, né? Sóbrios. Sóbrio é o oposto a embriagado, pois você pode estar embriagado com as coisas fúteis do mundo, com as preocupações, com as queixas deste mundo. Sóbrio é estar assim, olha, atento, como serpente, manso como a pomba e astuto como serpente, para que a vida de Jesus se manifeste em teu corpo mortal. Olha, não há problema com os médicos. Eles fazem seu trabalho e são necessários. A mim salvaram minha vida uma vez. Um médico me salvou a vida. Portanto, eu estou agradecido à medicina. Mas você tem que estar alerta, sóbrio, para que quando o médico disser algo, você sabe o que você pode gastar no hospital quando você vai a um hospital e 2 ou 3 dias, isso são milhares de dólares, pois se você está sóbrio e com respeito adequado, Senhor, olha, eu não quero gastar esse dinheiro serve para eu semear também a obra. Pai, eu recebo que a vida tua se manifesta e se economiza esse dinheiro. E fora que você economiza 3 dias que estejam te colocando sondas e coisas e espetos. Isso não é só também gastar o dinheiro, é estar ali metido esses dias todos. Você sabe o que é a vida de Jesus, pelo cuidado que você tem, doutrinal, sobre o conhecimento, aplicar isso e evitar ir a esse hospital? Pastor, e que isso se manifesta às vezes tão fácil que às vezes de repente isso vai... Olha, se manifesta e de repente, quando a vida de Jesus se manifesta, isso é uma glória. Isso leva tudo que está enredado. Porque aí estão estribadas muitas coisas, tua desobediência impede que a vida de Jesus se manifeste. Então você paga as consequências. Por que os povos são pobres e sofrem? Porque a vida de Jesus não se manifesta ali. Então a vida de Jesus, número 1, nos mistérios,
nos mistérios revelados. Número 2, na saúde. Número 3, em tuas finanças. Tem que meter a vida de Jesus aí, nas tuas finanças. Número 4, em tuas debilidades. Hello? Você tem muitas debilidades. Eu tenho muitas debilidades. Todos temos debilidades. Nós temos um corpo humilhante. Um corpo que se presta para humilhar. Más experiências, más decisões, tentações, todo tipo de tentações, desde aqui até lá. Os 17 cachorros de Gálatas, esses aí, você pode ser afetado. O teu matrimônio pode se acabar. Quantos matrimônios já se acabaram por situações de descuidos com tuas debilidades em teu caráter? Quantas debilidades estão aí representadas nessas cadeiras, incluindo o púlpito aqui, para que você não se sinta mal. Quem estará sentado aí? Se você dissesse, pastor, as debilidades são tremendas e me envergonham, se manifestam. Imagina que se a vida de Jesus não se manifestasse em minha vida, eu poderia estar aqui nesse púlpito falando? Não poderia. A vergonha que me daria, somente por respeito, me atreveria a estar aqui. Porque Deus chama homens com debilidade, a todo tipo de homens. Há uns mais fortes, mais débeis, homens que avançam mais que outros em seu caráter. Olha, a vida de Jesus está em todo tipo de pessoa. Está na samaritana, na mulher com 7 demônios, na prostituta, na outra, está num homem com debilidades, num assassino, está num homem como Paulo, o próprio Paulo, que assassinava um homem de uma coragem tremenda e umas ideologias de umas perspectivas políticas terríveis. Nós estamos cheios de debilidades. Jonas mesmo, uma pessoa que por zelo, Deus disse para ele, vá para Nínive. Eu sei que você vai, eu não vou lá, não gosto daquelas pessoas. Imagina, você tem aí, olha, eu te quero que você vá para tal país. E você tem aí um prejuízo formado por alguma coisa e vá para outro. Jonas se meteu, foi para outro lugar, parece que Tarsis, E aí foi vomitado aí por um peixe. Não, eu te enviei para lá, você vai para lá, porque quando Deus te envia, Ele te leva. Mas as debilidades, tem muitas debilidades, e essas debilidades, que danos vão te fazer? Porque elas estão aí. Preste atenção, Deus não tira debilidades, Deus não tira a tua debilidade, não. Deus não muda a debilidade, não. O que ele faz é que se manifesta em teu corpo mortal para que a debilidade não te envergonhe, mas não tira. Você segue sendo débil. Se você era um mulherengo antes, tem que ter cuidado com isso. Se você era um homem que gostava de outro homem, então essa é a tua debilidade. Mulherengo e hombreengo. Se você gostava de fazer trampa antes, então você tem habilidade ou debilidade de ser tramposo. Se você gostava do alheio, então você tem essa debilidade. Se você era uma mentirosa ou mentiroso, todavia isso está aí. Se você gosta da fofoca, sabe? Se potenciais ainda estão aí. Tudo bom. Agora, a vida de Jesus se manifesta na debilidade. Eu tenho um pouquinho de tudo isso que eu falei para você. Bom, graças a Deus que até o dia de hoje, a vida de Jesus que está em mim me tem socorrido. Porque há uns potenciais que, para uma pessoa, com o meu passado, porque às vezes a sociedade faz tanto dano que é difícil se levantar. Mas eu dou graças a Deus que até agora, me tem guardado. Mas a vida de Jesus se manifesta em minha debilidade. Você sabe que quando você ama teu próximo, quando você tem cuidado por teu próximo, ainda que você tenha debilidades, o amor cobre, sabe por quê? Porque para manifestar tua debilidade, quase sempre a debilidade é ferindo alguém. Agora, se você ama teu próximo, quando tua debilidade se manifesta, você diz, caramba,
eu vou ferir alguém. Por isso, o ser amoroso, amar as pessoas, amar teu próximo, te cobre de que tua debilidade, ainda que esteja aí, se manifeste. Isso é bem importante. Assim que, diga, a vida de Jesus se manifesta em minha debilidade. Por isso é que Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na debilidade. Não há problema em ser débil. E mais, é uma bênção ser débil, porque a vida de Jesus está pronta para se manifestar em uma pessoa que aceita que é débil. Agora, não usar isso como desculpa, né? Sabemos, né, que somos débeis. Então temos que nos cuidar de todas essas artimanhas que saem de nossa carne. O quinto é, se manifesta em teu caráter. O teu caráter é bem importante, porque às vezes decepcionamos. Eu sou uma pessoa que decepcionei muitas pessoas, porque as pessoas imaginam uma coisa de mim. Então, quando me conhecem, dizem, então eu tenho que olhar, prestar atenção no caráter, como eu devo falar ou não, que piadas eu posso contar, porque eu gosto disso. Então, quando eu estou assim em algum lugar, eu às vezes me ponho a pensar, olha, e que impressão eu terei deixado ali. Então, o caráter tem que seguir modelando. Às vezes, tu conheces pessoas e tem amizades, às vezes você faz amizades que então fica mais confiançudo, né? Com mais confiança, mais do que deveria, e você perde essa amizade. Se você é uma pessoa que muda muito de amizades, se você nota que a ti tuas amizades duram pouco, é que você tem algum defeito no caráter que as pessoas, quando notam isso, saem fora e dizem, vamos nos afastar. Guardar um silêncio, né? Quer dizer que estamos pensando. Nem muito lá, nem muita confiança e tampouco nem muito tímido, porque muito tímido, então as pessoas, né? Têm receio. Então você tem que ter aí um balanço. Aí cabe ter balanço no caráter. Há sabedoria nisso. Olha só, eu cumprimento todo mundo da igreja, mas me meter na tua casa, aí eu não vou, porque Deus me ensinou que há um proceder por causa dessa palavra. Porque às vezes a pessoa se mete em problemas por estar metido aí. Há muitas coisas que a pessoa pode evitar. Quando a vida de Jesus se manifesta em teu caráter, um caráter dominado pela vida de Jesus. Lembra que Jesus sabia tratar com a samaritana de uma forma, com Nicodemo, um pouquinho mais cuidadoso. Com a mulher adúltera, se manifestou a ela de outra forma. E assim, conforme as necessidades, ao ladrão, de outra forma. Ou seja, você é uma pessoa que em teu caráter, a vida de Jesus te dá discernimento. Com esse eu tenho que ser assim, mas com esta eu posso ser assim. Aqui posso dar confiança e ali não, porque tem pessoas confiadas demais que você lhe dá um pouquinho, elas pegam tudo e entram, se metem na tua casa e eles mesmos se convidam para tua casa e no momento seguinte eles estão aí no café e pai, e agora? E tem pessoas que vão lá até na cozinha e abrem a geladeira, olha, não se incomoda comigo não, porque eu estou aqui. Nós somos pessoas, então, que nos guardamos e que vamos num lugar, né, saudamos, comedidamente, mas não passamos. Tem uma linha que você deve guardar sempre. E isso é maravilhoso para o Evangelho da Graça. E o teu caráter tem que ser aperfeiçoado, porque tu necessitas, saberá Deus, você necessita de um homem em tua vida ou uma mulher em tua vida, e teu caráter, você pode perder uma pessoa que se interessa por ti e de repente vê algumas coisas e isso já... Quem sabe você tem a beleza física, mas ao abrir a boca, teu caráter é tão mau que opaca a tua beleza. Há pessoas que não têm muita beleza física, mas sua forma de ser é tão preciosa que ganha o carinho de outra pessoa. Não é assim? E a vida de Jesus se mete nisso. É? Isso cultiva a relação. Rapaz, eu que venho da rua, como eu falava. Eu pensava, olha, quando o Senhor me trouxe a seus caminhos, me mudou.
Na minha casa eu sou assim com minha esposa. Todavia sigo assim. Olha, faz um favor para mim, você está ocupada? Eu faço, tranquilo. Ou seja, eu não me aproveito e minha esposa não trabalha. Digo, não trabalha fora, porque todas as mulheres trabalham. Ainda que estão em casa, trabalham, porque tem que limpar, cozinhar e tanta coisa que tem que fazer. Um esposo nunca deve jogar na cara da esposa que ela não trabalha, porque ele sabe que a esposa está sempre aí ocupada. Uma esposa que está em casa, e se tiver filho, muito mais, imagina, está ocupada. Então, com isso, eu sempre me guardo com o cuidado com o qual eu a trato e até mesmo como eu peço as coisas para ela. E isso cultiva uma relação que os filhos estão vendo, então os filhos saem da mesma forma. Então isso vai se multiplicando, esse respeito. Isso é bem importante. E nunca é tarde para isso. O que tem que fazer é reconhecer e lutar pela tua família. Vamos ter uma família. Imagina, eu fiquei quase... Os de Jesus somos, olha, esses aqui, eu digo, eu tô quase sem família. Não tá vendo que os outros familiares que eu tenho não entendem essa palavra e consequentemente, não se aproximam de mim? Portanto, o que eu tenho que cultivar. E tua família, você tem que cultivar isso. Eu admiro quando vejo essas famílias assim, que se cuidam uns aos outros, se multiplicam. Olha, não rompa tua família, que vão te restar poucos. Busca aí a unidade, se salvar disso aí, né? Ai, Pai. A vida de Jesus nos dons espirituais, sabe os dons que tem aí sentados, os dons maravilhosos, que quando a vida de Jesus decide, você não está vendo que os dons espirituais a pessoa os possui? Mas a vida de Jesus em mim os regula e diz, não, peraí, eu estou te usando agora dessa forma. E não tenho que usar aquela, eu uso a outra. Então na vida de Jesus você é um cavalheiro nisso, você não mete a mão. Porque tem gente que quer manusear Jesus, e a Jesus não se manuseia. A ele se trata com respeito, e quando ele quer usar com esse respeito, você se deixa usar. Mas por causa de que você tenha dom, você não tem que estar se metendo e... assim, o Senhor tem que me usar. Não, peraí, porque se a vida de Jesus não se manifestou nisso, calha a boca. Que você está impedindo a função do corpo. Por isso essas igrejas pentecostais por aí que tem muitos dons, se formam uma classe de tumulto, rapaz, e começa os pulos e saltos e gente caindo, gente tapando, né, as mulheres para que não se vejam as partes íntimas, porque quando começam a rodar, que parece até um peão assim dando volta. Mas olha, em uma congregação, olha, número 1, olha, quando a vida de Jesus está em uma pessoa, olha, e a vida de Jesus está na congregação, aí não se manifesta desordem, não. Já viu essas igrejas que de repente o pastor está pregando e sai alguém? Então o pastor, isso é um demônio, e sai, começa a sacar o demônio. Isso é uma falta de respeito. Quando a vida de Jesus está numa congregação, nada disso se manifesta. A mim, me disseram, pastor, eu já tenho na igreja, onde as pessoas vão por aí vomitando e a cada momento no chão. Aqui não acontece isso, porque aqui se respeita a vida de Jesus. Então não tem que estar falando nada disso aqui. Aqui é o Senhor que fala.